né? Como eu disse para vocês, hoje a gente começaria a ver... Vocês estão vendo essa outra página aqui, que é a página Kata Yohanan? Ou não estão vendo? Eu tô. Tá, então está mudando. Então a gente... eu falei para vocês que hoje a gente tentaria começar a ler um texto bíblico, tal, para a gente começar meio que a se afeiçoar um pouco mais com as palavras, o contexto e tal, né? E eu acho que o texto do João é um texto que a gente já leu bastante, a gente já quase sabe de cor, pelo menos do primeiro capítulo, né? Então, dá para a gente ler ele com o recall aí da memória, né? É importante já anotar o nome do livro, né, aqui, que é Kata Yohanan, né? Kata Yohanan. Kata significa, que é a preposição, né? Significa segundo, né? Então, e não é o nome do livro, né? É o nome póstumo, na verdade, né? Não é o nome original, porque o livro não tem nome original, né? Então, os evangelhos, todos eles são anônimos, não tem autoria. Essa autoria, então, ela é colocada posteriormente para poder dar autoridade apostólica ou uma autoridade autoral ao texto. Bom, se a gente notar aqui, eu quis pegar exatamente esse texto aqui que eu tirei foto aqui do meu livro, né? Porque ele é o grego analítico. E por que eu acho que ele é importante? Porque ele vai ajudar a gente a visualizar o que nós estamos estudando, né? Que às vezes não é só o texto bíblico que eu quero que vocês visualizem, mas também o que aquela palavra é. Então, por exemplo, né? A gente pode ler aí, ó. Renarque, renhologos, kai hologos, renpros, ton, teon, kai teos, renhologos, né? É o versículo 1. Né? O que eu quero que a gente perceba é embaixo, né? O que é cada uma dessas palavras aí. Ou seja, como é que nós vamos decodificar, em termos analíticos, né? As palavras em si. Mesmo que a gente não saiba ainda a tradução. Né? Então, por exemplo, né? Para isso, nós precisamos da tabela que vem junto com o grego analítico. Vocês devem ter. O Thiago, o Fred, eu sei que tem o grego analítico aí, eu acho que o Leno também tem, né? Mas eu acho que não é isso aí, não. Mas essa tabela aqui, então, ela é uma tabela de convenção, ou seja, quase todo lugar do mundo meio que vai utilizar mais ou menos a mesma tabela, né? Claro, com diferenças, né? No caso da linguagem. Mas, caramba. O que a gente pode fazer aqui? Bom, olha só. A primeira palavra aqui é a palavra ren. Deixa eu aumentar aqui. Embaixo dela tem um P. Eu sei que ela é uma preposição, né? Eu sei que ela é uma preposição, mas para eu saber na tabela, o que é o P? E vou lá na minha tabela. A minha tabela tem a primeira coluna dela, que está aqui, ó. E nessa primeira coluna eu vou procurar o P. Então, começa com M, V, A, D, P, aqui embaixo. P. Então, eu sei que se ela começa, tem o Pzinho aqui embaixo, né? Segundo a tabela, ela é uma preposição. Se ela tem o Nzinho, pela tabela, eu sei que ela é substantivo. Se tem um V, eu sei que pela tabela ela é verbo. Se tem um D, eu sei que ele é artigo definido. Se ela é um C, eu sei que ele é uma conjunção. Por que eu sei disso? Porque tem na tabela aqui, ó. N, substantivo, V, verbo, A, adjetivo, D, artigo definido, P, preposição, C, conjunção e Q, partícula. Tudo certo até aqui? Beleza. Então, todas as palavras aqui eu já sei o que elas são, ó. Aqui, preposição, substantivo, verbo, artigo. Substantivo, conjunção, artigo. Substantivo, verbo, substantivo, conjunção, substantivo, verbo, artigo, substantivo. Por quê? Porque eu estou acompanhando a letrinha embaixo. A segunda letra aqui, vocês vão pegar aqui na tabela, ela vai identificar, né? Aí é o seguinte, ó, vamos lá, vou botar aqui. Ah, entendi já. A segunda letra vai para a segunda coluna. Na segunda coluna, então, bom, eu já achei o P aqui. Na segunda coluna, eu vou ter genitivo, dativo ou acusativo. Ou seja, são os 3 casos que vão aparecer as preposições. Então, as preposições em grego serão sempre ou genitivas, ou dativas, ou acusativas. O que eu quero saber agora é qual é essa preposição. Eu sei que ela é uma preposição dativa. Hen, preposição dativa. O dativo, ele identifica o objeto Indireto. indireto, né? Então, e aí você vai perceber que ele vai concordar com a próxima. A próxima é um substantivo, certo? N.
A próxima é um substantivo. E aí, lá, ó, ele vai o N, aí tem um traço e um D. O traço, ele deve ser encontrado aqui, ó, na segunda tabela. Ou seja, o que ele está falando? Ou o substantivo vai ser um pronome, ou ele vai ser um substantivo, né? Ou ele é um substantivo pronominal, ou ele é um substantivo. E aí, o próximo vai ser a letra D. A letra D de dativo. Certo? Pronome dativo. Então, vai ser... Preposição, aliás, desculpa. Vai ser, não, um artigo, perdão, um substantivo dativo. O Fzinho... Eu referi ao primeiro lá, o en, né? Então vai ser um pronome dativo. É a preposição dativa. E aqui, o arque é um substantivo dativo. O F é o gênero dele, né? Vamos na tabela aqui, ó. F, feminino. E aí tem um tracinho, né? Porque ele não tem pessoa, né? Porque não é conjugado nas pessoas, né? Não é verbo. Nem preposição, nem pronome, né? E ele é S. S é singular. Singular. Então eu sei, ó, as duas aqui estão concordando, né? O arque é uma concordância entre os dois, porque os dois são dativos. Os dois pertencem ao mesmo caso. Certo? Então, se ele é dativo, né, e ele é objeto indireto, eu vou traduzir o no princípio aqui, não no sentido de que ele é origem, né? Porque se fosse origem, ele seria ablativo. Mas no sentido de a quem ou para quem, né? Que é assim que você pergunta para o objeto indireto, né? Então, o certo, talvez, né, a tradução mais certa seria em um princípio, ao invés de no princípio, né? Em um princípio. Em um princípio, de onde alguém está, né? De onde alguém está. Aí tem um verbo, né? Esse verbo está numa conjugação que a gente não viu ainda, né? Então aí é importante a gente chegar lá, né? Mas vamos entender que verbo é esse, né? É o verbo en, né? Nós sabemos que no português a gente vai traduzir por era, certo? É o verbo ser, né? Mas qual que é a conjugação dele que está aqui? Bom, vamos pegar e vamos usar o nosso recurso, né? Então ele está, né? V, eu vou procurar aqui, verbo. V. Aí o próximo, ele é I. Então, vamos na tabela. É um verbo que está no indicativo, né? Indicativo é o modo verbal, né? Indicativo. Aí o próximo é I, novamente. Aí eu encontro o I aqui, ó. É o indicativo imperfeito. Que é justamente o verbo que a gente vai ver hoje, né? Que era o imperfeito. Que é o pretérito imperfeito, né? Aí eu tenho o azinho que vai indicar a voz, né? Que é a voz ativa. Então, aqui eu tenho verbo, indicativo, imperfeito, de voz ativa. Neste caso, ele vai não vai ter caso e não vai ter gênero. Ele vai pular para o Z, no final, que o Z significa terceira pessoa, e o S, que é singular. Então, mesmo que eu não saiba, né, que verbo que é, eu sei que esse verbo é um verbo no indicativo, imperfeito, ativo, de terceira pessoa do singular. Então, como é que eu vou saber que verbo que é? Bom, eu posso pegar uma gramática e lá na parte de verbos, lá na parte do imperfeito, e vou encontrar essa conjugação aqui lá. Tá tranquilo até aqui? Beleza. Esse aí, tu mandou o nome desse analítico aí no grupo? Mandou, né? Mandei. Manda de novo, depois manda de novo. Já deve ter. Tá mandando para vocês. Aí o próximo aqui, ó, é um artigo, né? Vocês já sabem, só de olhar, né? Que esse artigo, ele tá no nominativo. Mas o código aqui embaixo vai nos ajudar novamente, né? Então, ele é um artigo definido, o Nzinho é nominativo, o M é masculino e o S é singular. Então, eu já sei a tradução, porque a tradução é única no português, né? Certo? Uhum. E aí, logos, né? Substantivo, nominativo, ou seja, concordando com o artigo, masculino, singular. Logos. Se vocês olharem, por exemplo, né? Aqui embaixo, vou pegar um outro aqui, ó.
Esse último artigo aqui, ó, ele já está diferente. É o artigo definido, só que ao invés de ser nominativo, ele é acusativo. Acusativo. É claro que vocês já sabem disso, né? Porque vocês vão lembrar da tabela lá atrás, né? Que a gente já viu isso, né? O ton, ele é acusativo. Mas aqui ele já ajuda você, porque ele já está indicando para você o que ele é. Ele é acusativo masculino singular. Se é acusativo, ele está entrando no objeto indireto novamente, né? Objeto direto, né? Objeto direto. Perfeito, objeto direto, né? Que a pergunta, então, é a quem, né? Não para quem, mas a quem. Então, aqui, né? Kai, ro, logos, ren, pros, ton, né? Ou seja, o verbo. Aqui não é o mesmo verbo, né? Os dois, né? A mesma conjugação verbal. E o verbo era, porque está no imperfeito, né? Era. Pros é a preposição, né? Pros significa o quê? Perto. Perto a quem? Perto a Deus. Então, e o verbo era perto a Deus. E o verbo era, e Deus era o verbo. Conseguiram acompanhar isso ou não? Sim, de boa. Tiago e o Fred também? Tranquilo. Consegui. Perfeito, consegui. Então, essa aqui é a ferramenta que nós temos que utilizar agora, né? Que agora a gente já sabe o que é caso gramatical, a gente já sabe o que é conjugação verbal, sabe o que é verbo, artigo, definido e tal. Essa aqui é a ferramenta que vocês vão utilizar a partir de agora, né? E podem utilizar ela, tipo, para ajudar vocês a saber, apareceu um verbo aqui, apareceu uma palavra aqui, eu não sei que palavra que é. Aí eu posso usar, ao invés de pegar, né, o interlinear, que vai dar direta tradução, eu posso usar essa ferramenta aqui para me ajudar a chegar mais perto do que é o significado daquela palavra. Semântica, né? E exatamente, né? Que é a análise sintática dela, né? E aí me ajudar a poder fazer uma escolha melhor, né? Porque o interlinear, ele faz a escolha por mim, né? Ele vai lá e já colocou a escolha dele, né? Mas como é que eu sei que aquela escolha que ele fez, né, é a melhor escolha? Eu tenho que pegar e fazer o caminho inverso, né? Como fazer engenharia reversa, né? Então é pegar aquela palavra grega lá e ver como ela é analisada no grego, né? Na análise sintática do grego, né? Então aqui é o que eu quero que a gente comece a trabalhar mais com essa questão aqui dessa ferramenta, que eu acho que ele é muito importante para a gente. Aqui, vocês estão vendo esse arquivo de Word aí? Tá aparecendo. Tá. Então aqui eu coloquei 3 versículos para a gente, para vocês poderem ler e tentar traduzi-los por conta própria. Vamos lá, vamos tentar o primeiro. Aonde que tá? Tá na tela aí? É isso aí, né? O João 1. É o que tá no papel, né? Não, tá na tela. Então, o João. É o João. O João 1. Outra coisa, peraí que eu vou... Tá aparecendo o João 1. Só um minuto. Aqui, ó. Estão vendo aí? Tá, beleza. Sim, agora sim. Tá, então vamos lá. Quero que vocês... São 3 versículos bíblicos. Tentem traduzir o versículo agora sem saber de onde ele veio. É para escrever ou para falar? Não, para falar mesmo. Para falar? Biblos. Para traduzir, né? Os livros... O segundo palavra, não sei. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só que essa segunda palavra eu não sei o que é. Eu não lembro. Você não lembra porque você provavelmente não viu essa palavra, na verdade, né? Mas você já conseguiu ler, assim, 90% do versículo. Quase que instantâneo foi. Quase instantâneo, você viu? Rapidão, né? É brabo, hein, mano? É isso aí. Então, Biblos, Genesel, Iesu, Cristo, Ruyo, David,
Huio Abraham, né? Livro, aí você não sabia a segunda palavra, né? Jesus Cristo, filho Davi, filho de Abraão. A palavra que você não conseguiu ler é Genessos. Genessos dá para você meio que intuir, né? É de gnose, não, né? Não. É de unigênito, unignesos. Não faria sentido também, é. Gênito. Seria livro da descendência? Livro? Da descendência, livro? Isso, perfeito. Livro da genealogia. Livro da descendência. Aí você vai ver, né? Mateus 1, então, aí, né? Mateus 1, perfeito, né? Porque Iesu Cristo, tá? Iesu Cristo está no genitivo, né? Então é livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Né? Olha aqui, Iesu Cristo e Ruio, tudo tá concordando. Né? Então, estão concordando porque são nomes próprios. Né? Nomes próprios não têm concordância porque não tem declinação. Né? Tem declinação, mas assim, não são nomes gregos, né? São nomes hebraicos. Então, eles tendem a ficar com essa forma mais hebraica aí, né? Ou seja, eles não terminam nem com vogal, né? Que é o normal, nem com sigma. O próximo aí. Princípio das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha aí, perfeito. Agora, qual que é o versículo? É da onde? Sei não, mano. Ô, mano, agora deixa eu puxar aqui, né? Não lembro, não. Princípio das boas. É que na verdade não tem artigo, né? Seria um princípio. Fala ele como ele tá escrito. Normal. Marcos? É Marcos? Marcos 1? Marcos, Eu lembrei porque não tem um artigo. Eu sempre reparei nisso, que começa com um princípio, né? Não tá o princípio. Né? Perfeito, é isso mesmo. Né? Arqueton Evangelium Iesu Cristo Huio Theo. Né? E aí, esse último versículo aí, vamos ver se vocês vão saber de onde que é. Vocês vão saber se vocês lerem. Vamos lá. Vamos ver. Pistos logos. Tom. Piston logos. E pus. Tomen. Proton. Que o final é ensino, alguma coisa, professor. Logon. Tá tudo concordando aqui, cara. Logon. Não, eu acho que no início era a palavra. Que chutando. Não, tô chutando não. Tomen. Não é proton, não é Proton, logon. Proton é de Tomen, proton, logon. Mas não tem início aí. Proton Tem, é. Tom. Não, no início não. Tipo, Tom, ele era a palavra. Logon. Ele era... Tom não é. Tom. É de. Proton, logon. Tom é de acusativo, né? É uma. Tom é de acusativo. Perfeito, é acusativo. Aquém, né? Aquém, né? Isso. O men aí é em, né, também. Pode ser em. Não é em porque não é preposição, né? Esse men aí é aquelas partículas, né? Que dão força pro artigo, né? Ah, é verdade, não, né? Então, men, mas pode ser também, eu não tô falando em português, pode tirar o M, né? Eu tava vendo. Pode tirar. É isso que eu tô falando, que eu relembrei que eu tava estudando ontem. Aqui vocês vão conhecer, né? Essa palavra aqui vocês conhecem com certeza, né? É primeiro, né? Isso. Então, primeira palavra é... Palavra. Essa aqui vai ficar difícil para vocês, né? Peri. Tá difícil aqui, mas olha só, né? É que aqui nós temos, né? Uma preposição junto com uma palavra. A palavra vai aparecer de novo, ó. Ela é essa palavra aqui, ó. Poien. Poien que vem de poieses. A gente já estudou essa palavra aí. Eu acho que foi em João.
Já estudou isso. Poiem. Eu lembro dessa palavra. Aqui no livro tem, ó. Ó. Pois é. Agora, quer saber, ó, onde vocês vão matar o versículo? Se vocês tivessem lido, vamos lá. Então, olha só. Lê isso aqui. É de fazer? Pois é, fazer. Isso, perfeito, É? perfeito. Teófilo. Aí, Ah, já tá. então é Lucas ou Atos? É Lucas ou Atos? Qual dos dois você acha? Já eliminamos, já. Ah, tá. Então, Agora eu mesmo, entendi. Ah, Lucas Atos é um livro. Primeira Lucas e Atos é um livro palavra. só, cara. É de fazer, né? Foi feito, Isso. alguma coisa assim, feito, né? Por aí, por aí, por aí. É um estudo, né? Peri, em volta, foi isso. Epis. Em volta. Epo. Volta, certo? Volta, é isso mesmo. Em volta. Primeiro. Pantone, em volta de tudo. Isso, perfeito. Tudo. Isso aí tá brabo, hein? Esse Volta de ômega aí. todos. Esse aí é só esse ômega com esse rho, né? E é o ômega com a aspiração branda em cima, né? Branda não é áspera, não, é branda, né? Isso. Em volta de todos os Teófilo é aquele novo, né? Aquele. É a pessoa mesmo, né? Não, a a pessoa pessoa. que sem. Aqui, ó, esse aqui, ó, vocês não vão lembrar, mas você já viu isso aqui. Isso aqui Não. é o artigo definido no vocativo. Eu lembro de ter visto, mas eu não tô lembrando, então. Ó, Teófilo. Teófilo. Ó, Teófilo. Teófilo. Essa aqui vocês não vão saber também. Essa aqui vocês sabem. E esse aqui vai. Ó, Jesus, né? Jesus. Ô, Jesus. Te, cai e das quem? O que de das quem? Isso aí é de ensino, né? De didático. Diz das quem tá concordando aqui, né? Com o. Então é ensino, né? É ensino. Se vocês leem a palavra, né, aqui, ó, epoiesamen, epoiesamen. Epoiesamen vem de poies, né? Poies, que é a mesma coisa que poiem, né? E o Fred já falou que é fazer. Não dá para saber aqui porque vocês não sabem ainda a conjugação, que é a conjugação que a gente vai ver hoje, que é o imperfeito, né? Então, aqui é o verbo fazer no imperfeito. Ou seja, fiz. Fiz. Então, o que ele está falando aqui, né? Uma primeira palavra, fiz, acerca de tudo. Certo? Primeira palavra, fiz, acerca, né, de tudo. Ó, Teófilo. Correto? Correto. Aí aqui, esse tudo aí é de Panta? É de Panta? Eu li esses dias. É o Panta, Pantós, né? Pantu. Então ele tem, a gente vai ver depois, ele também tem declinação também. Aí esse aqui vocês não vão saber, porque ele é um outro verbo, né? E aí a gente precisa também citar o verbo canoriço, né? A gente vai ver ele ainda, mas é o verbo começar. Então aqui é o verbo fazer, né? Fiz. E aqui é o verbo começar. Com essas informações vocês vão conseguir ler, né? Ó. A primeira palavra, fiz acerca de tudo, ó Teófilo. O que começou o Jesus a fazer e ensinar. Essa frase é mais complexa, hein? É um pouco mais complexo. Eu coloquei ela de propósito para a gente poder desafiar um pouco mais aqui a nossa compreensão, né? Mas aí, o que eu quero dizer, né? De alguma forma ou de outra, vocês sabiam a maior parte, né? Vocês sabiam, ó, isso aqui vocês sabiam, isso aqui vocês sabiam,
tudo que está pintado aqui vocês já sabiam, né? Isso aqui também vocês sabiam. O que vocês não sabiam são duas palavras. Essa aqui e essa aqui, que são dois verbos que são mais difíceis mesmo, né? E aí você vai, né, ir se acostumando com os verbos para poder ir interpretando melhor. Mas aqui você já percebe que vocês já estão conseguindo traduzir sozinhos. Você é brabo, hein, mano? Isso aí, mano. Isso aí é para dar incentivo, né? Pra gente ficar Só animado. pra testar o que foi passado, se foi aprendido, né? Exatamente. Essa é a parte Que eu se consagro, né? Bom, mas vamos lá, né? Então hoje nós vamos ver os verbos imperfeitos, tá? O imperfeito, na verdade, é o pretérito imperfeito, né? Porque no grego não tem verbo pretérito. Você tem o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Esses são os nomes das conjugações, né? Mas, na verdade, ele é a mesma coisa que pretérito em português. É o pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito, né? E junto com essa lição, ele vai colocar para a gente os verbos defectivos. Por quê? Porque é a partir do pretérito imperfeito que vão aparecer os verbos defectivos. Não sei se vocês vão lembrar em português o que é. Vocês lembram? Lembra do quê? O que é o verbo defectivo? Que não tem todas as pessoas, né? Isso. E não tem todas as conjugações, todas as pessoas, né? Então não vamos confundir o verbo defectivo com o verbo irregular. O regular ele muda radical. O regular muda o radical. O defectivo é que ele não tem todas as conjugações verbais. Beleza. Então vamos lá. Então, nem todos os verbos que vão aparecer aqui são defectivos, não. Mas ele vai mostrar alguns no final da lição, né? E aqui nós temos que decorar novamente, né, uma enxurrada de verbos, né? Mas, como eu disse para vocês na última aula, né? Vocês devem ter visto isso pelo menos uma hora antes, né? Eu percebi aqui que alguns, tipo esse primeiro aí, cara, ele tem uma terminação muito parecida com o indicativo ativo, cara. Pois é, né? Por quê? Porque ele é um defectivo. Provavelmente ele só tem esse tipo ele só tem essa conjugação. Então, o apercomai, ele não tem a terminação do ativo, só do passivo. Do passivo isso mesmo, mas na verdade é parecido com o do médio, essa terminação omai, né? É que geralmente é médio passivo, né? Médio é a mesma coisa, a terminação é igual, né? Geralmente a não ser quando tem uma especificação, né? Mas assim, é exatamente isso. Então assim, ó, esse aqui já é um verbo defectivo. Por quê? Porque ele não existe na voz ativa. Não é que ele não existe, assim, não é possível fazê-lo. É que não tem na Bíblia, né? Não tem essa conjugação. Não se fala na voz ativa, né? Eu parto, né? É só na voz... Mas essa tradução ficou assim, eu parto, ele tá mesmo estando no imperfeito? Então, aqui não está no imperfeito. Aqui ele está no caso, seria na forma... Indicativo ativo, né? No indicativo passivo. Indicativo médio passivo. Médio passivo. Porque essa é a forma básica dele, né? Ele não tem a forma com terminação em ômega, como é o caso de baixo, né? Que é o apotnesco. Então, o apotnesco, ele tem essa terminação em ômega, que é a que nós conhecemos, né? Isso. Mas agora vocês estão vendo que alguns verbos vão ter a terminação em omai. Por quê? Porque esse verbo não tem a sua formulação no ativo, só tem no passivo médio. Por isso ele é defectivo. Por isso ele é defectivo, exatamente. E ele significa isso, eu respondo, eu morro. Eu morro, né? Isso. Eu morro. Aí embaixo tem apocrinomai. Apocrinomai, eu respondo. Mesmo tendo a terminação em omai, né? Mesmo tendo em omai, por quê? Era para ser em ômega, no caso. Por isso que ele era para ser em ômega, exatamente. Beleza. Exatamente. Apostolô, apostelô, né? Apostelô é a forma verbal, né, de apóstolos. Se apóstolos é enviado, apostelô é eu envio. Ginomai, eu sou. Mas lembra, né, que é a voz passiva. Então por isso que ele colocou lá, ó, eu me torno, né? Eu venho a ser, né? Eu me aconteço. É voz média, né, no caso. Decomai, eu prego, eu recebo. Diercomai, eu atravesso, eu passo.
Dioko, eu persigo, eu sigo. Dunamai, ou dinamai, eu posso, né? Eu sou capaz. Dinamai vem de dínamos, né? Que é poder, né? Então é a forma verbal de poder, né? Eiserkomai, eu entro. Ekbalo, eu expulso, né? Nós sabemos já que balo, né? É o verbo jogar, né? Ekbalo é jogar com força, né? Expulsar, lançar, né? A mesma coisa. Eiserkomai, né? Erkomai é também eu entro, né? Eiserkomai significa o quê? Eu entro de fora para dentro. É claro que é uma redundância. Entrar de fora para dentro, né? Ou entrar para dentro. Mas se ele é uma redundância, porque ele tem lá uma preposição, significa que ele entra forte, né? Ou seja, é uma ideia de ênfase no entrar, né? Ele entra de verdade. Seria mais ou menos assim, ó, entra em casa, né? Aí você coloca um pé dentro de casa. Eu já entrei, né? Aí é aquela ideia que tu falou lá no começo, né? Da cognitividade judaica, né? De repetir para dar ênfase, né? Exato, exatamente, né? Em verdade, né? Assim e assim foi, né? E assim será de... Ou seja, essa ideia de força, né, da ação, né? Aqui em português, né, a gente não tem muito isso, né? Por exemplo, assim, ó, fulano andou até mim. Eu não sei se ele andou rápido ou se ele andou devagar ou se ele andou lento. Né? Por quê? Porque a palavra andar, ela não dá ênfase para mim. Então eu preciso de mais palavras, né, para predicar esse andar aí, né? Então ele andou lentamente até mim. Ele andou rapidamente até mim. Aí eu preciso desse advérbio, né, que é um predicado, né, para esse verbo poder ganhar esse sentido. No caso do grego, eu não preciso disso, né? Se eu estou falando ekbalo, estou falando que ele não jogou assim displicentemente, ele jogou com força, né? Ekbalo, com força. Então ele meio que faz com que o verbo ele ganhe uma predicação, né? Uma predicação mais forte ou mais fraca, né? A depender do que a composição vai indicar. Olha só, né? Se erkomai, né? Eiskomar, eu entro. O exerkomai é eu sair. Por quê? Porque eis é de fora para dentro e ex é de dentro para fora, né? Então, o que eu estou falando o quê? Estou falando que a preposição aqui, ó, ela está dando uma indicação para a gente do que significa o verbo. O verbo, né? Então, aqui, ó, essa preposição, eis, é de fora para dentro. Essa preposição aqui, ó, que é exi, né? Que é uma forma derivada do ek, né? Que é o de dentro para fora. Se eu vou de dentro para fora, então eu saio. Se eu vou de fora para dentro, então eu entro. Eu sei disso pela composição da própria palavra. Erkomai, eu vou, tá vendo? O erkomai, eu vou, eu venho. Mas se eu vou para fora, exerkomai. Se eu vou para dentro, eiskomai. Tranquilo? Pera aí, beleza. Eu não entendi nada. Acho que eu viajei aí. Eu viajei nesse negócio aí. Olha só, Fred, aqui nós temos um verbo, né? É o verbo erkomai. Certo? Certo. Se você notar, ó, a palavra de cima também é erkomai, ó. Sim. E a palavra que está duas acima também termina com erkomai. Então, essas três palavras, elas têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma origem, né? É o verbo ir, né? Mas aí ele vai modificar a ação do verbo colocando preposição na frente dela. No caso da primeira palavra aqui de cima, ó, ele colocou a preposição eis. Se você lembrar lá atrás que a gente viu a aula de preposição, né? Faz 2 aulas passadas, né? A preposição eis significa de fora para dentro. Eu falei até da exegese, né? Que é colocar coisas no texto que não estão lá. Eis, né? De fora para dentro. Então eu peguei a palavra erkomai, que é o verbo ir, né? Eu vou, e coloquei um eis na frente. O eis, que é de fora para dentro, então o verbo eu vou ficou como eu entro. Por quê? Porque eu vou de fora para dentro, portanto, entro. No caso dessa palavra aqui de baixo, nós temos uma outra preposição, que é a preposição ek, que é de dentro para fora. Quando eu coloquei o ek, então, na frente de erkomai, eu ganhei uma outra palavra, que é eu saio. Ou seja,
eu vou de dentro para fora. Ou eu saio. Você conseguiu entender isso ou não? Entendi, isso aí entendi. O que aconteceu aqui foi o quê? Foi uma composição de palavras, né? uma formulação de palavras, né? Por meio do prefixo, né? Colocar um prefixação. Isso, essa palavra. Prefixação de uma preposição. A preposição foi prefixada e mudou o verbo para ele significar outra coisa. Tranquilo. Ao invés de ir, aí eu coloquei eu saio ou entro, né? Então é uma maneira de você perceber que eu posso não saber o que é escomar, sercomai. Eu posso não saber. Mas eu sabendo o que é ercomai, eu posso olhar para ela e falar assim, aqui tem uma preposição, aqui tem o ercomai, a preposição significa de dentro para de fora para dentro. Então meio que eu vou meio que tentando assim, pela indução, né, entender o sentido dela. Ok. Estio, né, que é eu como, né? Estio vem de estiagem, né? Quando não tem comida, né? Então estio, né? Eu como. Eu pulei alguma? Não. Terapel, que é terapia, né? Eu cuido, né? Curar, sarar. Iesus, novamente. Porelmai, eu vou, eu ando, eu vivo. Porelmai, ele é a mesma tradução de ercomai. Porelmai, ercomai. Mas porelmai, ele na verdade, tem a significação lá de andar, né? De viver. Ou seja, eu vou vivendo, né? Eu vou andando no sentido de ir Entendi. Caminhando pela vida, né? Enquanto que ercomai é no sentido de deslocamento mesmo, né? Enquanto que é o andar do viver, né? É o, vou indo aí, ó. Como é que você tá? Tô indo. Quer dizer, tô vivendo e tô vivendo mais ou menos bem, né? O ercomai eu vou no sentido de deslocamento. Eu vou até você, eu vou de um lugar para o outro. E aí, olha só, né? Prosercomai, né? Tem o poreucomai e o prosercomai, né? Que além de você ir vivendo, você vai vivendo se aproximando. Então ele dá um outro sentido, né? Ou seja, pros é a preposição perto, que a gente viu agora mesmo lá no texto de João. Certo? Sim. E aqui eu tenho o ercomai novamente, né? O ercomai que é o verbo ir, né? Se o aqui em cima, né? O ercomai eu entro, porque o verbo, a preposição é de fora para dentro. Se o ekersomai é o para fora, né? Saio de fora para dentro. Aqui eu tenho o prosercomai. O pros é perto, junto, né? Então eu vou para perto, né? Eu vou para junto. Então ele está pegando a palavra ercomai, que é a palavra ir, e colocando uma preposição para identificar. Ela é o ir aproximando. Eu podia colocar o paraercomai. Paraercomai significa vou ao lado. Diaercomai, caminho, né? Vou através. Enercomai, eu vou dentro, eu vou nele. Não sei se dá para entender o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando as preposições junto com o verbo, com o prefixo, para poder transformar o verbo em outra coisa, em outras palavras. Ou dar sentido diferente, né? Isso acontece muito no grego. Então, na medida que você conseguir olhar para uma palavra e falar assim, olha, aqui tem uma preposição junto com essa palavra, né? Uma preposição de prefixo, uma preposição de sufixo, você vai conseguir fazer interpretações mais interessantes. Por quê? Porque ela vai te dar uma visão melhor, né, do que a palavra poderia significar. E o último, que é uma conjunção, né? A conjunção rotan, que é a conjunção de tempo, né? Quando, sempre que, né? Bom, então vamos lá, né? O imperfeito, né? Imperfeito, então, é uma ação contínua que aconteceu no passado. Por isso que ela é imperfeita, porque é uma ação que não acabou, né? Ela aconteceu no passado. Por exemplo, né? Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou, ela é uma ação que aconteceu no passado e que ela
vamos dizer assim, ela não necessariamente se completa em um momento específico, né? Mas ela vai se alongando no tempo histórico. Ele ressuscitou quando? Ressuscitou na eternidade, ressuscitou no terceiro dia, né? Mas esse ressuscitar dele, ele é uma ação que acontece no passado e que ela tem um sentido de permanência. O resultado da ação, ela é permanente, né? Lembrando que as ações do grego, né, o verbo do grego, ele é muito mais vinculado à qualidade da ação do que ao tempo da ação, né? Então você não quer saber exatamente se foi no passado que Jesus ressuscitou, mas você quer saber se a ação do passado ela teve uma qualidade permanente ou não. Se a qualidade permanente é imperfeita, ou seja, ela ainda evoca uma espécie de continuidade, enquanto que o perfeito, ela evoca uma noção de descontinuidade. Por exemplo, Jesus morreu. Morreu é perfeito. Jesus ressuscitou e a ação da ressurreição, ela permanece até hoje sendo vivenciada como uma realidade, então ele é um verbo imperfeito. Se você pega e faz a Santa Ceia, por exemplo, né, e lê lá que Jesus ressuscitou, ou seja, você está fazendo aquilo naquele momento em memória dele, não da morte dele, mas da ressurreição dele. Portanto, a morte dele, portanto, a ressurreição dele, ela é um modo verbal imperfeito. Imperfeito por quê? Porque ela não se encerrou no tempo passado, mas a própria ação continua valendo até hoje. Enquanto que se ela fosse perfeita, a ação teria uma finalidade no passado. Não sei se ficou claro isso. De boa. A qualidade do... Ficou bom. Foi de boa. É a qualidade da ação, né? Qualidade da ação. Bom, então ele vai falar assim, ó, o imperfeito é um tempo verbal apropriado para narrativas. Por que narrativas? Porque você só vai narrar uma coisa que aconteceu no passado, né? Você não consegue narrar algo que está acontecendo agora. Geralmente as pessoas não fazem isso, né? Agora entrei em casa, agora... Não, você não faz isso. Geralmente você narra coisas do passado. Certo? Uhum. Por isso que esse verbo imperfeito, ele fala que é o verbo apropriado para narrativas, né? Porque toda narrativa, ela faz uma memória do passado. Enquanto que uma narrativa do presente é possível, mas assim, ela só é possível no presente, né? Se eu estou aqui no celular ou no rádio, né? Agora estamos entrando, agora estamos fazendo tal coisa. Mas a gente não faz isso geralmente em narrativas, né? E muito menos, né, narrativas futuras, né? Porque o futuro não é uma narrativa, né? O futuro, na verdade, é mais que uma espécie de uma intenção, né? Então, por isso que ele fala que é o verbo apropriado para narrativas. E aqui ele dá um exemplo desse verbo, né? E aí é o verbo eperonton, né? Bom, a gente vai ver já o que acontece, mas notem, né, que aqui, ó, nós temos 3 verbos que ele dá exemplo, né? Tem esse verbo aqui, né, que é o eperonton, tem esse verbo aqui, que é o ekbalon, e tem esse verbo aqui embaixo, que é o eterapeu. Estão vendo os 3 verbos? Aqui, aqui e aqui. Estão vendo? Uhum. Estão vendo. O que vocês notaram de semelhante entre os 3? Peraí. Terminação, né? Não, mas o primeiro termina diferente. Terminação é lógico, né? Ele vai terminar diferente porque tem conjugações diferentes, né? Uhum. Mas o que é muito importante notar é que os 3 começaram com epsilon. Verdade. Os 3 com epsilon. E essa é uma característica do imperfeito. Os verbos do imperfeito, eles têm esse acréscimo que chama acréscimo vocálico, né? Que é um acréscimo de uma vogal antes da palavra, se ela for uma palavra que começa com um consoante. Então, no imperfeito, todos os verbos que começam com consoante, você vai acrescentar o epsilon no começo dela.
Essa é uma característica do imperfeito. Aí já fica mais fácil. Ficou mais fácil. Mas essa característica não é só do imperfeito, então a gente pode confundir depois. Mas por enquanto é isso, né? Essa é a novidade pra gente, né? A novidade é que agora o radical da palavra, ele é precedido de uma vogal. Tudo bem até aqui? Beleza. E é claro, né, que se esse verbo começar com vogal, aí vai ter uma outra regra. E qual vai ser essa regra? Se o verbo começar com vogal, você vai ter que alongar a vogal do verbo. A gente vai ver já já, né? Tranquilo. Mas alongar, vocês vão lembrar, né? Você sabe o que é alongar a vogal, né? Colocar a vogal longa, né? Isso, né? De epsilon, a vogal longa, né? Pra Perdão, A eta. eta. E de ômicron, Ômicron pra ômega. isso, perfeito, né? Então, é isso aí que vocês precisam saber por enquanto. Beleza. Então, vamos lá, né? Ó, seus pais iam, né? Iam é um verbo imperfeito todos os anos a Jerusalém. Por quê? Porque eles iam repetidamente. Eles não iam, não foram, né? Seus pais foram para Jerusalém uma vez. Não, seus pais iam todos os anos para Jerusalém. Então, essa ideia do iam aqui, ó, é essa ideia do imperfeito, né? Do pretérito imperfeito. Que é a tradução, é o verbo ir, né? Aqui, a tradução de reporeonto, né? Então, caí, reporeonto, roi, ponéis, autu, kata, etos, reis, Ireussalé, Ioresalém, né, que é Jerusalém, e reorte, tu, pascá. Pascá é Páscoa, né? Pascá. Aqui a gente não conhece quase nenhuma das palavras, né? A gente não conhece essa palavra aqui, né? Gonós, se bem que a gente vai, né, pode, né, entender que ela é ano, né? E não conhecemos etos também, que é horta também. E é horta também, né? Horta é o quê? É festa. A festa. É horte. Festa, né? Então, assim, aí a questão de vocês irem ganhando vocabulário, né? Então, dessa frase aqui, a gente basicamente conhecia só, vai reconhecer essa palavra aqui, né? E vai reconhecer o cai, o catá, que é a preposição, né? O es, que é preposição, e o roi e o te, e o to, que são os artigos, né? O resto a gente vai ter que... e aqui o autor também, né? Que é pronome, né? O resto, então, a gente vai ter que procurar, vai procurar ganhar novos vocabulários. Tá tranquilo? Uhum. Tá. Pode ir. Aqui. Kai, daimônia, polar, ekbalon. Kai, releifon, relaio, polus, ou polis, arostos, kai, terapeu. Também tem várias palavras diferentes aqui, né? Mas daimônia, nós sabemos o que é. Daimônia sabe. Polar vem de polis, né? Muitos, né? Então, demônios muitos. Ekbalon, nós já aprendemos lá em cima também, né? Expulsaram, né? Então, demônios muitos expulsavam. Expulsavam quantas vezes? Da hora. Porque Tá no imperfeito, né? Então são várias e várias vezes. Várias vezes. Certo? E continua. Aí, tá diferente, hein? Agora é diferente nós ler um texto, né? Sabendo isso. Tá vendo? Diferente, né? Aí cai. Aí tem ali, ó. Releifon, que ele traduziu por ungiam, né? A gente vai ter que saber releifon como essa palavra sem a conjugação. Mas releifon, né? É de eleifon. Tem um E aí na frente da palavra quando ela está no modo, no presente do indicativo, né? Como ele tem já, é um verbo que começa com o epsilon, o que você faz? Você alonga a vogal, né? Então você coloca epsilon e ficou eleifon. Deu para entender o que eu falei ou não? Não, repete aí. Tá, vamos lá. Eleifon é um verbo no imperfeito também. Tá. Uhum. Mas como que ele é um verbo no imperfeito se ele começou com eta ao invés de epsilon? Epsilon. Por quê? Porque essa palavra aqui, eleifon,
ela tem a forma dela no presente do indicativo, é eleifon, é com epsilon, eleifon. E aí, quando você for passar ela para o imperfeito, você vai dobrar o E, né? É eleifon. Aí dobrou, aí alonga a vogal. Aí dobrou, alongou. Alongou o eleifon. Esse que aconteceu. Ok? Ok. Ok. Eleifon, que é ungir, né? Então, ungiam. Elaio, a gente não sabe que palavra é. Polos, a gente sabe que polos é polar, né? A ideia é de muito, né? Polos fala muitos. Arostos, nós não sabemos o que é isso. Aí a gente vai ter que procurar no dicionário, né? Claro que a gente sabe que é doentes, né? Mas a gente não chegou nessa palavra. Cai, heterapeu, né? Heterapeu. E heterapeu vem de terapeu, né? Terapeu, que é curar, né? Terapia, né? Ou seja, é sarar. Então, o que está falando aqui, ó? Expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos doentes e curavam, né? Saravam, né? O óleo era quê? O óleo aqui, no caso, era um tratamento. Tratamento terapêutico. Ou um remédio. Um remédio, exatamente. Um remédio, né? O óleo aqui não é essa conotação mística, né? Exatamente, né? O óleo aqui é um remédio. É um remédio que se passa pela pele, né? Provavelmente é algum tipo de medicamento, né? De pomada, de algum efeito assim, né? Que é muito comum no Oriente Médio, no Oriente Antigo, né? Usar óleos com várias especiarias para poder fazer tratamento de pele, né? Usava muito aromaterapia, né? Colocava alguns cheiros no óleo para poder ajudar na expectorização, né? E a gente faz até hoje, né? Isso, né? A gente Vic Vaporub, né? É um tipo de óleo que você passa, né? no peito, né? Então, a ideia de que óleo aqui é remédio, tá aí, o próprio texto grego indica isso, né? Se ele está usando a palavra terapeu, né? Terapeu é uma medicação, né? Então, ele tratamento, né? É o óleo de tratamento, né? Não é um óleo ungido, né? Aliás, a expressão óleo ungido é uma coisa meio estranha, né? O que é um óleo ungido, né? Você unge o óleo com o quê? Com óleo? Não tem sentido, né? O óleo ungido, né? Você nunca vai ver essa expressão, na verdade, né? Óleo ungido. O óleo é para a unção. O óleo é ele que você usa para fazer a unção. E a unção aqui é a unção de terapia, né? De tratamento. É igual aqueles versículos que nunca tem na Bíblia, né? Tipo assim, né? Deus sabe cada cabelo que tem na sua cabeça e cada folha que tem na árvore, né? Isso aí é tanto verdade que a gente aprende. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Tipo isso, né? Esse que Deus conta até os fios da sua cabeça, esse é um versículo do Alcorão. É verdade. O pessoal foi colocando na Bíblia. Mas esse aí, o cair é do homem, o levantar é de Deus, né? É claro, né? Essa expressão é uma expressão bíblica, né? Sim, é uma expressão cristã correta, né? Mas ela não está na Bíblia, né? É interessante isso, né? Aí ele vai explicar aqui o que a gente já sabe, que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? No caso, né, então, do imperfeito, olha lá, tem o verbo lego, né? Lego, tá aqui. Olha o que ele fez, né? Ele colocou, no imperfeito, ele colocou o epsilon na frente, né? E trocou o ômega por on. Essa aqui vai ser a forma dele na primeira pessoa do indicativo. Ativo. Então, lego é, né? Primeira pessoa do presente do indicativo ativo. A primeira pessoa do imperfeito do indicativo ativo vai ser elegon. Tá certo? Tudo bem ou não? Tudo bem. Imperfeito ativo é legon. Elegon, então, vai ser o quê? Vai ser a forma básica, né? A forma da primeira conjugação da primeira pessoa, né? Do imperfeito. Aqui, ó. Aqui é do perfeito. Beleza. Perdão, aqui é do presente, né? Presente. Pia, é do pia. Do pia. E aqui é do imperfeito. Imperfeito. Como? Por que o cara não colocou só o E, nego? Colocou O e... Sem complicar mais, né? Como, ó, aí ele vai falar assim, ó, o imperfeito, ele é chamado em grego de tempo secundário, né? Tempo secundário por quê? Porque o tempo primário, né, é o presente, é o futuro, né? São os tempos mais importantes, os tempos mais determinados. Né? Aí ele vai falar que existem tempos secundários, né, que é o caso do imperfeito.
O imperfeito usa as terminações secundárias que, incluindo-se a vogal temática para a voz ativa e para a voz média e passiva não. Pronto, né? Então, olha só. O que está falando aqui, ó? Além de colocar o epsilon lá, essas são as terminações da voz média e passiva. Voz média e passiva. Então, elegon, eleges, elegon, elegen, elegomen, elegete, elegon. Acompanharam o que eu fiz ou não? Uhum. Sim. De boa. Voz ativa, né? Voz ativa. Elegon, eleges, elego, elegen, elegomen, elegete e elegon. Aí na voz média e passiva, elegomen, elegesse, elegesso, ou elegesso, Legeto, elegeto, elegometa, elegometa, Elegeste. elegeste, elegonto. Bom, vocês entenderam o que é isso aqui, né? Agora entenderam que também vocês têm que decorar essas terminações e aplicar elas. Aplicá-las a todos os verbos, né? Porque todos os verbos do imperfeito que foram em verbos, né, regulares, eles vão ter essa terminação. Posso pegar, né? Balo, ekbalo, ekbalon, ekbales, ekbalen, ekbalomen, ekbalete, ekbalon. Né? Pega o verbo, coloca o epsilon na frente e coloca a terminação depois. Tá de boa? Tá? Beleza. Não é nada difícil. Só é trabalhoso, né? Não é nada difícil. Trabalhoso, né, mano? É muito trabalhoso. 200 mil folhas que eu tenho aqui na minha mesa aqui, só escrever nessas bodegas aí. Aí aqui ele vai comentar sobre o aumento, né? Que é essa questão de colocar o epsilon na frente, né? Então aqui ele falou só sobre a terminação, aqui, né? Só sobre a terminação. E aqui está falando sobre colocar o epsilon na frente, que é só esse, né? Só o aumento, né? Mas lembra que o epsilon é colocado quando o verbo, né, começa com consoante, né? Quando ele começar com vogal, aí vocês vão ter esse problemão aqui, ó. Que na verdade não é difícil, né? A questão é que aqui, ó, tem o verbo, né? O verbo agô. Agô, eu teria que colocar um E na frente de agô. Aí eu vou ter que alongar essa vogal aqui. E a forma alongada dela é a forma epsilon. Eta, perdão. Então, agô vai virar agon. Eu conduzia. Entendeu por que virou ou não? Agon vai ficar egon, né? Egon. Egon por quê? Porque eu substituí o Eu ômega com vogal, né? pelo on, e eu coloquei um epsilon aqui na frente do A. Quando eu coloquei um epsilon na frente do alfa, eu tive que juntar as duas, né? E alongar o alfa. E na regra de alongamento, o alfa é alongado para eta. Aí o que é breve vira longo e o longo vira breve. Na verdade, aqui sempre, ó, tudo que está aqui, ó, é breve, ó. Porque o alfa, o que é? O alfa é uma vogal longa e breve ao mesmo tempo, né? É uma vogal longa e breve ao mesmo tempo. O iota é longo e breve ao mesmo tempo. O rupson é longo e breve ao mesmo tempo. Mas na regra grega, o alfa aqui, ele vai sofrer essa alteração de ser alongado. E quando o alfa é alongado, ele vira eta. O epsilon, quando é alongado, vira eta. E o ômicron, que é alongado, vira ômicron. Tá tranquilo ou não? Tá de boa. É aquela coisa, é só exercício, ler, repetir. Aí lá, o iota, ele não alonga, né? Então, assim, o iota longo, né? O iota, ele invaria, né? E o rupson, ele vai invariar, né? Então, nesse caso aqui, você não vai ter o acréscimo não vai ter o acréscimo do eta, mas você vai ter o acréscimo aqui, ó, presta atenção, que é o do acento, ele vai mudar do U para o iota. A mesma coisa embaixo, né? O acento vai mudar. E aqui ele estava no E, no eta, né? No epsilon, perdão, ele vai mudar para o U. E aqui é aquela questão, né? Se cara, como é que eu vou lembrar disso na hora de ver a palavra, né? Puta, um acento que mudou de lugar. Mas para isso é que existe
que existe o nosso analítico. Porque o analítico, ele vai dizer para você lá embaixo, ó, esse aqui é imperfeito. Aí eu vou olhar, não é por que imperfeito? Ah, lembrei, porque tem um acento. Então, tá vendo a importância de você usar a ferramenta? Porque ela vai te ajudar na hora de você fazer a análise. É claro, né, que se não tivesse o analítico, aí você teria que se ferrar para decorar por conta própria, né? Ô, Zac, o que eu tô falando é o seguinte, é mais para decoração e para definir o... Por exemplo, eu tô olhando ali, lendo a palavra, aí eu sei que tá no presente. Aí tá vendo ali, tipo, onomaso lá, ó. O nomeava, tá vendo? Continua aí, pode aqui no banheiro. Nomeava ali, onomaso. Viu? Aí o ômicron, né, breve, virou longa. E no final da frase, o que é longo, virou breve, ó. Todo tá se repetindo, entendeu? Tô falando assim, pra gente tentar... Um bizu, é tipo um bizu. Eu só assimilei assim, rápido, olhando. Tipo lá, o agô, eu conduzo. Vamos supor que o alfa é breve. Ah lá, ele vira alongado. E no final, alongado vira longa. Todos estão assim desse jeito. Então, se eu estou lendo no presente, e encontro uma palavra no imperfeito, eu posso lembrar disso, igual você está dando esse bizu aí. Ah, tá no imperfeito. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Eu não tinha entendido, e eu também não tinha nem reparado, na verdade. Mas, é um bizu, velho. Contando aí os atalhos para poder memorizar. O Thiago, você percebeu, Thiago? Thiago tá vivo? Tá desligado aí, ó. Microfone, Thiago. Deu uma canseira agora. Eu também, eu tô lembrado, viu? Pô, hoje, essa madrugada, eu não dormi nada, mano. Não sei o que aconteceu. Por quê? Não Perdeu o sei. sono? Perdi o sono. Tá fazendo alguma coisa de errado. Não, eu acho que foi... Tipo assim, eu não gosto de... Meu colega me chamou ontem lá na casa... Tá acontecendo uns negócios lá no serviço, aí ele me chamou na casa dele pra ver um negócio de NS, que é o nosso regulamento aqui, uma nota lá que a gente faz. Eu não gosto de fazer isso depois do expediente. Pra mim, me soa como trabalho errado, entendeu? Entendi. Aí foi isso. Aí você fica perturbadão. É. Ó, trabalhar nesse galera, vou ter que sair agora aqui. Beleza. Beleza? Aí eu assisto o final da aula. Valeu. Não é todo dia que você completa 38 anos, não, beleza? Aí eu vou ali. Parabéns! Na verdade, eu não vou ali, né? Eu vou pra rádio daqui a pouco. Eu vou ali ligar pra minha sogra e aí eu vou pra rádio, né? Mas parabéns, velhão! É verdade. Parabéns, seu ridículo. Parabéns de tudo. Valeu, aí eu pego o finalzinho pra de gravar aí. Valeu, quarentão já, Fred? Quarentão? Ah, o Fred vai ter cara de 50, o Fred já, vai, é derrubado. Era o Thiago. Eu tô com 34, nego. Tá, beleza. A minha esposa tá zoando aqui, tá rindo lá. Fala que eu tô com 34, a Regina tá rindo lá. Derrubado. 34 desde 85, né? Tá, beleza, galera. Eu vejo o finalzinho. Valeu. O Edilene deve estar com 42 já. Cara de 30, mano. Fazer o quê? Cara de... Cabeça de 15, né? Eu preciso bater em de ouro, mano. Valeu. Ou então nascer de novo. Vamos lá, pessoal. Vamos terminar aqui. Então, o bizu que o Fred deu aí é interessante, né? Para memorizar, né? Ou seja, quando ele estiver na primeira pessoa do singular, né? No caso do presente, ele vai ter a vogal longa no final, ômega, e no caso do imperfeito, ele vai ter o on, né? Você vai encurtar a vogal e colocar um ni no final, né? Um n no final. Então é isso mesmo, né? Aí olha lá embaixo, né? Então o ai, né? Ele vai virar o eta um iota subscrito, né? O alfa e iota subscrito vai virar o eta também. O AO, né? Aí normal, né? Alonga só o eta, o A, novamente. E a regra vai seguindo, né? Então, aqui é assim, né? É um monte de regrinha, né? Só para vocês perceberem o alongamento das vogais, né? Não sei se vão decorar isso tudo, porque eu nem sei se precisa decorar, né? Porque a ideia nem é tanto decorar, né? Essas regras aqui. Mas saber decorar o que tá acontecendo, né? Saber o que tá acontecendo, né? Deu para perceber já. Né? E decorar assim, né? E decorar mais, se for decorar alguma coisa, decorar a palavra, né? Não a regra, né? Mais fácil decorar a palavra. No presente, se ela vier no imperfeito, você já vai saber. Exatamente. Mas isso aí com o tempo isso vai vindo, né? Com o tempo a gente vai memorizando. Fluindo, né? A gente não percebe, mas a gente fez isso em português, a gente faz em grego também, né?
Mas tá bom, tá dando para ler já. E no caso, né, dos verbos compostos, né, o que é o verbo composto? É um verbo que tem preposição mais, né, preposição mais verbo, né, como paralambano, né, ou apostelô, né. O que são esses verbos? Lembra que eu falei lá em cima do eis comai, pros comai, ex comai, ou seja, aquilo são verbos compostos. Por que ele é composto? Porque ele tem um prefixo mais radical. E nesse caso, né, o epsilon, perdão, ele vai vir depois do prefixo. Então você tem que olhar para a palavra e saber que ela tem prefixo. Nesse caso, então, olha só, o verbo no imperfeito aqui, ele não começa com epsilon, mas o epsilon está no começo do verbo. É que o que aconteceu é que existia antes do verbo, né? Existia uma preposição. E a preposição é invariável, ela vai continuar lá. Então você vai colocar o epsilon depois da preposição. Então, paralambano vai virar parelambano, né? Parelambano. Mas tem esse hífen? Ou não? Não tem o hífen. O hífen está aqui para mostrar. Não tem. Aqui ele está falando para você o que aconteceu, né? O que aconteceu? Beleza. Você pegou o pará, né? Tirou o a, ficou par, colocou o epsilon para identificar o imperfeito, colocou o lamban para identificar o verbo e o on para substituir o ômega. Ok. Eu recebo, eu recebia. Beleza. Isso, perfeito. E aqui embaixo, né, o apóstolo, que pegou o AP, né, que é o apó, que é a preposição, ele vai pegar o AP, vai tirar o ômega, vai colocar o e vai pegar o stel, para deixar como verbo, né, o núcleo do verbo, e a terminação on. Então eu envio aqui, né, aqui eu enviava. Ô Zaque, esse enviava aí tipo assim, eu vou enviar um e-mail, se fosse no grego. É esse não? Não tem nada a ver. Não, eu envia, tipo assim, vamos pensar aqui. Você envia uma coisa que é uma coisa que você tem que enviar sempre, porque ele é imperfeito, né? Não, então, se você falando um sinônimo da palavra. Tipo sim, assim, é isso mesmo, né? É de enviar um e-mail, né? Ou de enviar alguma coisa. Mas nesse caso, como ele é imperfeito, ele tem que ser o enviar algo que você envia todo dia. Por exemplo, sei lá, eu enviei ordens para meu subordinado. Entendi. Todo dia, né? Então ela é um verbo imperfeito. Por quê? Porque ela dá uma repetição, né? Ou seja, o seu subordinado sempre terá uma ordem enviada. Sempre terá. É o tipo de verbo que ele tem uma ideia de incompletude, né? Ou seja, você nunca vai fazer ela uma vez só. Você vai fazer ela várias e várias vezes. Eu estou perguntando porque eu vi uma historinha da palavra apóstolo, que antes do grego koiné, né, que eles usavam essa palavra aí, como pessoas que iam sendo enviadas pelos comandantes lá, alguém, eu não entendi direito assim, que eu não lembro. É mais ou menos isso aí. É exatamente isso. Aí Paulo fala essa palavra no Evangelho para simbolizar aquilo que acontecia, né? Não é simbolizar, para o entendimento das pessoas ali daquela cultura. Porque o apóstolo, o que é o apóstolo? O apóstolo é alguém que está enviado. Apóstolo é a mesma coisa que missionário, né? Uhum. O que é o missionário? Alguém que tem uma missão. Né? Então, alguém que tem uma ordem, né? Assim, apóstolo é isso, né? Isso não é uma palavra bíblica, não é uma palavra religiosa, é uma palavra do uso cotidiano, do uso comum. Okay. Se a minha mãe me manda ir no mercado comprar uma coisa, ela está me enviando ao mercado. Isso é apostoló também, né? Apostolos, né? Então, quando a gente fala, né, hoje a Igreja Católica tem essa expressão, né? Qual é o seu apostolado? Né? Todo mundo tem um apostolado, né? Qual é o seu apostolado? O meu apostolado é ensinar as pessoas. O seu apostolado é tocar instrumentos para poder, sei lá, né, louvar a Deus. Né? Uhum. O seu apostolado é pastorear pessoas. Né? Então, todo mundo tem um apostolado. Né? É evangelizar, é pregar, é ensinar, é falar, é tocar. Né? A ideia, então, é que todo mundo tem uma missão, certo? Okay. Então, apóstolo e missionário é a mesma coisa nesse sentido. Beleza? Aí, é claro, né? É preciso entender que, em gramática, tudo tem exceção. Né? No português não é diferente do grego. Né?
E aí, então, ele coloca algumas palavras com exceção, né? A palavra teló, que é a palavra eu desejo, né? Ela começa com uma consoante, né? Que é a consoante teta. Mas, quando ela vai para o imperfeito, ela vai com a vogal longa. Como se ela começasse com um eteló, por exemplo, né? Ah, tá. Nesse caso, nós temos o quê? É exceção. E o que você faz com exceção? Decora uma por uma, porque não tem outro jeito, né? Que é aquele negócio, né? As exceções, os paradigmas, não tem de jeito. Então, é só para dizer... no sangue, né? É isso aí. É porque provavelmente, em algum lugar, né, da história dessa palavra, ela deveria ter um E ali, né? E esse E meio que caiu em desuso, né? Acontece isso em português também, né? Quer dizer, o nosso você atual, ele antigamente era o voz me ser. Né? Voz me ser. Então ela vai modificando a palavra. E aí, às vezes, ela vai modificando tanto, né, que ela perde algumas características originais dela. Então, provavelmente, lá no grego arcaico, né, no grego lá dórico, no grego ático, essa palavra telô, ela tinha um E ali, ou um A, não sei, né? É atelo ou etelo, né? E aí ficou com aquela informação gramaticalmente lá, apesar de cair a vogal, né? De cair essa vogal inicial, a regra gramatical não mudou, né? Então aí tem esse problema aí, né? O melo, né? Que eu ia, né? Eu vou, né? Ele vai também ter esse problema, né? E o dunamai, que é eu posso, né? Do poder, né? Ele vai também ter essa questão, né? Então você vai poder fazer edunamai ou edunamai. Só para identificar que as exceções, né? Deve ter mais? Deve ter mais, né? Mas aí vocês vão, cada vez que vocês vão lendo mais, vocês vão entrando em contato com isso. Bom, aqui o verbo liu, né? Liu. Liu, que é o verbo desatar, né? E aí ele vai fazer ele na voz perfeita aqui. Que é a mesma coisa que a gente já fez, né? Acrescenta o epsilon, porque ele começa com consoante, e troca, né, o ômega pelas terminações, certo? Tranquilo aqui? Tranquilo. Tranquilo. E na voz passiva, na voz que é médio-passiva, né? Médio-passiva, é a mesma coisa, né? Coloca lá o acréscimo vocálico e faz a terminação. Então aqui, no caso, liu é um verbo regular, então vai ser fácil de você fazer esse exemplo aí. Né? Aí sempre nós vamos ter o problema do verbo em mi, né? O verbo em mi é um verbo extremamente irregular. Então, ele vai ficar dessa forma quando está no imperfeito, né? Notem que o verbo no imperfeito, ele sempre vai ter, no caso do em mi, né? Ele vai ter dois acentos aqui, ó, dois sinais, né? O acento e o sinal no epsilon. E lembra que a gente leu isso aqui no João, né? Olha aqui, ó. Ren aqui, ren, né? É justamente o imperfeito que a gente acabou de ler, ó. Tá aqui, ó. Ren. Tá, por isso que melhor lá era estava com Deus, então. Isso, E estava. No presente é com epsilon, né? Em mi, né? Isso. Tá, então esse estava significa que ele está e sempre esteve e nunca deixou de estar. Como é uma ação imperfeita, né? Ele continua estando, né? Ele continua estando. É isso aí. Então, no princípio... Não acabou, né? O verbo estava e continua estando. Estava sempre, né? Ele estava sempre no princípio. Porque se for ler no português, o estava no passado, o cara não entende isso. Pode ser que no português ele entende que ele estava lá e não está mais, né? Ô, Zac, uma vez que eu te perguntei do aoristo, você falou que é a mesma coisa que o continua também? O aoristo, ele é quase igual. Só que o aoristo, ele tem uma característica que o verbo do aoristo, geralmente nós traduzimos por passado, né? No tempo passado. Só que ele tem uma duração maior do que o imperfeito. Porque o imperfeito é assim, ó. Eu dei ordem para o meu subordinado. Eu sei que essa ordem que você deu foi ontem. E eu sei que você vai dar uma outra ordem amanhã, deu anteontem. E essa ordem, ela tem um valor temporal para ontem. Se fosse uma ordem no aoristo, essa ordem de ontem, ela teria um valor que não seria o valor do passado, mas seria um valor permanente para o futuro também. O aoristo tem essa característica, né? O aoristo é uma ação que começa no passado, passa pelo presente e vai para o futuro. Não é nem uma... O está no passado e está acontecendo. Não quer dizer que vai... O imperfeito é uma ação do passado que ela vai se repetindo várias vezes.
E por que João não usou auristo aí nessa João 1? Então, essa é uma boa pergunta. Né? Por isso que eu perguntei isso. Ele poderia ter usado, mas ele não usou porque ele achou que essa forma era a forma mais correta, né, de identificar doutrinariamente. A pergunta aí não vai ser por que o João não usou o auristo, mas é porque ele usou o imperfeito. Essa é a pergunta que a gente faz, né? Porque assim, João podia ter usado qualquer outra conjugação verbal? Poderia. Mas por que ele usou essa especificamente? Porque o que ele poderia ter usado, eu não tenho como saber. Mas o que ele usou, eu tenho. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Quer dizer assim, quando o cara comete um crime, né? Eu não vou perguntar por que ele não cometeria tal crime. Mas eu vou perguntar por que ele cometeu tal crime. Né? Porque o que ele cometeria, eu não sei. Então, o que o João usaria? Por que o João não usou outro verbo? Eu não sei. Mas por que ele usou esse? Bom, esse ele usou para identificar o quê? Que o Jesus, o verbo, estava permanentemente no início. O verbo estava permanentemente com Deus. E o verbo era permanentemente Deus. Eu acho que ele queria simbolizar que Jesus sempre estava ali, né? Que ele era Deus. Agora, por que ele não usou outro verbo? Aí não tem como saber, porque a gente não estava na cabeça do cara para saber, né? Mas aí entra nessa que você me trouxe uma luz aqui. Se o vagabundo, eu pergunto para ele o que você poderia fazer, ele pode mentir. Agora, o que ele fez, eu já sei. Então, se João usasse o auristo, pode ser também que o nego achava que estava mentindo. Ou pode dar uma... O auristo ia melhorar o imperfeito. Não ia? Não. Então, pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Pode ser que ele pudesse fazer dar mais poder ainda para dizer que Jesus estava com Deus? Pode, mas pode ser, por exemplo, né? Como que João vai usar o auristo e vai explicar que o verbo encarnou? Se o verbo encarnou, isso que eu estava pensando, nesse aspecto aí. Então, houve um interrompimento ali, né? Da ação, né? De certa forma, né? Em algum momento, o verbo, ele não estava mais no início, porque ele estava no tempo. Então, pode ser né? uma explicação. E ali agora, ele já pode estar combatendo, né? O nego fala que... eu acho que ele já estava combatendo ali. Pode ser, né? Mas é assim, não, o verbo nunca esteve entre nós. Foi só um cara que nasceu aqui, chamado Jesus, e o verbo agia dentro dele, mas não estava nele, não era ele o verbo exatamente. Pelo contexto das outras cartas de João, se for o mesmo cara que escreveu, é isso, ele já está combatendo ali as heresias. Bom, então a gente tem uma hipótese aqui, né? Uma hipótese. Aí, você faz supõe, agora, né? Supõe. Escreve a sua hipótese e coloca para os outros teólogos poderem debater ela, né? Porque é isso que é a interpretação, né? A interpretação várias pessoas têm uma interpretação do mesmo texto, elas debatem entre si, aquela que fica mais... evidente, né? Mais aceita, né? Acaba se tornando a interpretação correta, né? Mas veja que você pode sempre ter duas interpretações discordantes do mesmo texto, sempre pode, né? E é por isso que nós temos tantas igrejas, né, na verdade, né? Porque tem interpretações diferentes. E que não estejam erradas também. Porque pode ser que a gente não saiba dizer qual delas é errada, né? Porque a gente não tem como saber, né? Fala assim, eu acredito mais nessa, mas eu não sei se aquela também tá errada. Então eu fico com aquela que eu acredito mais, né? E aí vamos saber quando? Quando a gente conversar com o João lá no céu, né? Só isso, né? Bom, só para terminar agora, então, ele vai dar só uma explicaçãozinha rápida aqui, né? Mas é uma explicação que a gente já sabe, né? Que são os verbos defectivos, ou também chamados de depoentes, né? E defectivos por quê? Porque a gente já sabe que eles não podem ser conjugados em qualquer pessoa, né? Então, esses verbos são chamados de defectivos, aparecem nas formas da voz média ou passiva, mas têm significado de voz ativa, em função de que estes verbos depõem do significado da voz média e passiva. Ou seja, são verbos que não possuem conjugação nas três vozes, né? Ele só possui conjugação na voz média e passiva. E aí, quando ele aparecer na voz passiva, você vai saber que ele é médio, que ele é ativa também, que é o caso que eu coloquei para você lá em cima. Lembra do okomai, erkomai? Lembro. Por que não é erko, mas é erkomai? Né? Omai é a terminação da voz passiva, média passiva. Mas por que ela termina com omai? Porque ele é um verbo defectivo. Seja, ele não tem conjugação na voz ativa. Ok. Tudo bem? Beleza. E aqui, então, nós temos, né, aquela tabelinha que a gente sempre coloca, né? Ó, como é que a gente faz o imperfeito, né? Acrescenta o epsilon, né, antes do radical,
e coloca as terminações, né? As terminações. No caso, o imperfeito indicativo ativo, né? Vão ter estas conjugações, essas terminações. E no caso do imperfeito indicativo médio passivo, nós teremos essas terminações. Então, nesse caso aqui, é a tabelinha para a gente poder chegar mais rápido, né, nas conjugações, caso fosse necessário. E aí nós chegamos nos exercícios que vocês vão fazer depois, né? Beleza, pessoal? Beleza. Foi muito boa a aula. Ixi, meu Deus. Então, beleza. Na aula que vem, nós continuamos lendo o texto de João e vamos vendo outras coisas aí que vão aparecendo. Valeu. Então tá. Falou, tchau, tchau. Valeu, abração.